Vou listar crimes do comunismo que podem se repetir no Brasil por conta do PT. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, deixou um legado complexo e contraditório. Se por um lado foi uma superpotência que desempenhou um papel decisivo na derrota do nazismo e promoveu avanços em educação e industrialização, por outro, sua história está indelével e profundamente marcada por uma série de crimes de massa e violações sistemáticas dos direitos humanos. Estes atos não foram meros acidentes de percurso, mas sim elementos intrínsecos ao funcionamento de um Estado totalitário baseado no terror, na repressão política e na ideologia da luta de classes. Sob a liderança de Joseph Stalin, o terror atingiu seu auge. O período conhecido como Grande Expurgo, ou Grande Terror, 1936-1938, foi uma campanha de repressão política em massa. Através de prisões arbitrárias, julgamentos farsa, os processos de Moscou e execuções sumárias, o regime eliminou não apenas antigos revolucionários e rivais políticos, mas também milhões de cidadãos comuns, camponeses, intelectuais, operários e militares. O instrumento central deste terror foi a NKVD, a Polícia Secreta. Essa polícia secreta lembra alguma coisa? O sistema de campos de trabalho forçado, Gulag, tornou-se a espinha dorsal da economia penal soviética e um mecanismo de extermínio por meio de trabalho escravo. Milhões de inimigos do povo foram deportados para regiões remotas e inóspitas, onde pereciam devido às condições desumanas, fome, frio e doenças. Estima-se que dezenas de milhões de pessoas passaram pelo Gulag, com um número de mortos que permanece em debate, mas que certamente chega à casa dos milhões. Será que perseguiram inimigos políticos? Um dos capítulos mais sombrios do stalinismo foi a fome artificial de 1932-1933, conhecida na Ucrânia como Holodomor, morte por fome. Como parte da coletivização forçada da agricultura, o Estado soviético confiscou grãos e alimentos dos camponeses ucranianos, isolando a região e impedindo a fuga dos famintos. O objetivo era duplo: quebrar a resistência camponesa, os kulaks, e impor o controle absoluto do Estado sobre a produção agrícola. O resultado foi uma catástrofe humanitária que causou a morte de 3 a 5 milhões de ucranianos, sendo amplamente considerado hoje, por muitos países e historiadores, como um ato de genocídio contra o povo ucraniano. A URSS proclamava ser uma união de repúblicas fraternas, mas na prática suprimiu violentamente as identidades nacionais e os movimentos de independência. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, Stalin ordenou a deportação em massa de povos inteiros acusados de colaboração com o inimigo. Chechenos, ingushes, tártaros da Crimeia, alemães do Volga e outros foram removidos à força de suas pátrias históricas e enviados para a Ásia Central e a Sibéria. Milhares morreram durante a jornada e no exílio. Este foi um ato de limpeza étnica e punição coletiva que deixou cicatrizes profundas que perduram até hoje. Embora o terror em massa tenha diminuído após a morte de Stalin em 1953, o Estado soviético manteve seu caráter repressivo. A KGB sucedeu à NKVD na vigilância e perseguição dos dissidentes. Críticos do regime, como Alexander Solzhenitsyn e Andrei Sakharov, foram presos, internados em hospitais psiquiátricos, a psiquiatria punitiva, ou exilados. A invasão da Hungria, 1956, e da Tchecoslováquia, 1968, para esmagar movimentos reformistas demonstrou que a URSS não hesitaria em usar a força militar para manter seu império. A guerra no Afeganistão, 1979 e 1989, foi outro conflito devastador, com um custo humano enorme para ambos os lados. Conclusão: os crimes da era soviética foram, em sua essência, perpetrados por um Estado que colocou a ideologia e a preservação do poder acima do valor da vida humana individual. A escala industrial do terror, o uso da fome como política, as deportações étnicas e a repressão sistemática da liberdade
criaram um trauma coletivo que ainda molda a paisagem política e social da Rússia e das demais ex-repúblicas soviéticas. Lembrar e estudar este legado não é um exercício de anticomunismo, mas sim uma condição necessária para compreender os perigos do totalitarismo e para honrar a memória das incontáveis vítimas cujas vozes foram silenciadas pelo aparato estatal. É uma sombra que precisa ser confrontada para que não se repita. Pelo visto, o Brasil está indo pelo mesmo rumo e você tem culpa no cartório.